Fala galera, mais um Let's Surf começando aqui na área. Eu sou o Guilherme Dorini e para essa edição de número 66, tenho o prazer de receber aqui o jornalista do Grupo Globo, especializado em surf, Breno Diniz. Breno, cara, obrigado aí, velho. Valeu por topar bater esse papo comigo hoje. Valeu, Guilherme. Desculpa aí a demora, mas no final a gente conseguiu casar ali as agendas, deu tudo certo e vamos embora. Imagina, eu sempre falo que a galera acha que é fácil, por que não traz mais convidados? Cara, nesse mundo do surf, o que galera viaja, tá sempre pra lá e pra cá, e bom, com o Breno falando de surf e jornalismo não é diferente, eu já tô ligado como é a rotina, mas pô, só agradecer mesmo de conseguir de fato a gente ter casado as agendas e calhado aí. Antes da gente começar, pedir pra galera só aquele basiquinho pra gente continuar minimamente sobrevivendo, que é se inscrever no canal. Eu sempre falo que, em média, 80% da galera que assiste aqui e acompanha não é inscrita no canal, então, pô, se vocês puderem dar aquela forcinha lá só clicando, a gente já faz só por amor, já não pinga nada, então se puder pelo menos dar aquela clicada no se inscrever, para quem sabe um dia não ser só por amor, e a gente continuar entregando esse conteúdo para vocês, eu agradeço. Breno, cara, para a gente começar, antes de mais nada, eu queria te fazer uma pergunta que acho que é para definir o norte aqui do nosso papo. A relação com o surf, ela começa antes do jornalismo ou ela começa depois do jornalismo? Cara, começa muito antes do jornalismo, né? Muito Muito antes. antes. O surf, assim, o surf e o esporte em geral, né? Assim, sempre fui fã de esporte, né? Pratiquei muito, mas o meu esporte, assim, né, que eu levo para minha vida desde novo é o surf. Então, não vou falar se ele acabou me levando para esse caminho do jornalismo, mas eu acho que o esporte, do modo geral, me levou, né? Eu sempre gostei muito de surfar, de jogar bola, outras modalidades, que a gente vai também aprendendo ao longo da vida, né? E assim, sempre foi aquele meu ambiente de prazer, de diversão, e acabou que eu acho que me levou para esse caminho do jornalismo esportivo, né? Que a minha Pode crer. Você paixão pelo cresceu no Rio, é esporte. isso? Você cresceu no Rio, é isso? Cresci no Rio. Nasci no Rio. Muito novo, eu fiquei alguns anos em São Paulo, né? E meus pais depois se separaram, eu voltei com a minha mãe para o Rio. E é aquilo, assim, você morar perto da praia, aquele clima, né? Você vê as pessoas indo para a praia, você tá na praia sempre com a família, né? Acaba te levando. E eu acho que eu sempre gostei muito de estar no mar, né? Seja pegando onda, me divertindo com os meus amigos quando eu era mais novo. E sempre tive essa paixão, assim, pelo surf de um modo geral, assim, de assistir de campeonato. É, já estou com 41 anos, então eu peguei o surf naquela época que ainda era difícil de você ter acesso, né, às informações. O streaming nem existia, né, a gente não tinha esses recursos que a gente tem hoje em dia. Quando o streaming chegou, nossa, eu ficava horas ali assistindo, né, mandando mensagem, perguntas, adorava, travava direto, né, nas transmissões, ficava ali acompanhando. Então, graças ao que o Mano Antes Zil. disso era esperar chegar a fita, né? Não, Chegar, a as gente pode falar do fitas. Manuzil, mas era o Era que o fita, né? A Bocão galera nem fazia, sabe o que é fita hoje em que o Bocão dia. fazia ali, exato. Depois teve o De chegar, e eu até DVD. falei com Eu falei com o Ribas, o Vitor Ribas, um pouco no papo que eu tive com ele, ele falava sobre. A gente tava falando sobre o negócio de achar que foi roubado ou não, como foi o campeonato, e ele falou, cara, naquela época não dava muito pra gente argumentar, porque a galera no Brasil via depois de 2 meses o que tinha Aí já rolado no era. campeonato, tá ligado? Foi. Foda, complicado. É. Mas você começou a surfar com quantos? De moleque mesmo, então. Assim, aquela coisa de surfar, ir pra praia com a família e pegar aquele bodyboardzinho, ficar indo na espuma, né? E depois começar a querer ir lá pra trás, passar uns perrenguezinhos ali. Mas eu comecei, assim, eu não lembro assim, exatamente com quantos anos, né? Mas desde pequeno ia pra praia, pegava ali, né, uma pranchinha, ia lá pro fundo. E aí, depois, eu acho que assim, com 11 pouco mais, né, com 11 anos que eu comecei a ficar fissurado, né, de ir sempre, né, e depois eu morava no Leme, que é um pessoal assim, tem aqueles dias clássicos, né? Mas a maioria a gente sabe que não é assim, né? São dias mais fechadeiras ali, tem o canto esquerdo que funciona mais. E aí quando eu, né, me mudei pro Joá, né? Eu morava num condomínio em cima da praia. E aí não tinha como, Pode crer. né? Você olhava ali, a galera do condomínio, todo mundo pegava a onda. E aí era todo dia, né? A gente descia, pegava onda, pedia pra galera mais velha levar a gente pra surfar na barra, quando o mar ficava muito grande no Joá. Uma praia muito pequena, então fecha tudo, e aí tem também a questão da areia, que ela vai embora no inverno.
e a gente descia para Barra, vinha muito aqui para Reserva, Grumari, Prainha. Então, isso veio bem antes, né, do jornalismo, Pode crer, né? da Foi hora. o que eu te falei, assim, eu sempre assisti muito esporte, meu pai também. Apesar de eu não ter sido criado, né, com meu pai, eu fui criado com a minha mãe. Meu pai morava em Minas, minha mãe no Rio. Então, quando eu ia pra. Ficava muito com meu pai, assistia tudo, tênis, todas as modalidades que você possa imaginar, eu tinha essa cultura de ficar assistindo esporte direto. Eu acho que isso no final acabou me levando para o jornalismo esportivo. E aí, dentro do jornalismo esportivo, quem é o cara que gosta de surf aí? Tem um campeonato ali, pum, Eu vou tô, entrar, tô aqui. vamos entrar nessa mais pra frente. Tentou competir alguma coisa? Nada, Brincava de não. competição? Não, assim, o meu nível de Não, surf não não me dava. permite, né, essa tentativa. Nunca me iludi em relação a isso. Mas, Mas tinha amigos que tentaram ou sim, sei eu tinha lá, uns que amigos tinham que uma surfavam muito aptidão de bem, repente? mas nenhum, assim, fora da curva, assim, surfavam muito bem, competiam, né, aqui no Rio, mas nada, né, que pudesse falar, pô, esse cara... Tinha alguns que a gente fala, pô, esse cara aí, se tivesse o foco, tal, o cara tem muita habilidade, poderia competir, mas nenhum deles, assim, conseguiu se destacar. Eu acho que foi uma coisa, assim, sempre foi muito ligado ao hobby, né, eu tinha, eu tenho família em Ilhéus, na Bahia, né, minha tia é de lá, e eu ia passar, minha mãe mandava nas férias para minha tia, eu ficava um mês na Bahia, então lá, Só aquela surfar. coisa, onda perfeita, água quente, a galera do surf também que eu conheci, fiz amigos lá, como o Rafa, né, que até hoje é meu amigo, e né, eu ia pra lá, ficava o mês inteiro internado, né? Que a gente fala, todos os dias surfando, aquela água quente, aquele sol escaldante, hipoglós no rosto, né? Porque é queimando tudo, não tem protetor, né? Que segurasse na época, não tinha esses protetores de zinco, né? Que nem tem Pode hoje. crer. E aí era o dia inteiro. E eu acho que é um lugar perfeito, assim, porque a água quente, eu acho que pra você não ter desculpa pra falar, pô, hoje eu não vou porque não tem roupa de borracha, lá não, é água quentinha, a onda Não tem amigável, como. né? Não é aquela onda assim, né? Até pra você no início, assim, eu acho que é muito onda fácil assim de você surfar, e lógico. Na região tem outros lugares com fundo de pedra, de Olivença, você vai, né, Barra Grande ali, Itacaré, que na época Itacaré nem tinha essa estrada para chegar em Itacaré, o pessoal ia de 4x4, fazia trilha, ia pela areia na maré seca, tinha, né, outras maneiras de chegar lá. Mas é um lugar assim especial assim também para mim que eu acho que me ajudou muito, né, nessa questão de você estar ali, que é um lugar que você também tem muito contato com o mar, é uma cidade, né, com uma costa enorme, a Costa de Ilhéus é uma das Sim. maiores que tem e muita onda. E a minha tia morava também num condomínio na beira do mar ali, então minhas férias ali eu me dividia assim, para Minas, ficava com a minha família em Minas, lá zero surf, não tinha o que fazer, às vezes pegava um skate ia brincar e tal. E aí quando eu ia pra Bahia, pra casa da minha tia, era um mês de internação ali, pegando onda todo dia. E aí voltava pro Rio, mantinha, né, essa pegada, ainda mais quando você é cercado, né, de vários amigos que pegam onda, então Sim. um vai puxando o outro ali. Eu perguntei porque comigo foi o oposto. Comigo veio primeiro por causa do jornalismo. Eu cresci, bom, em São Paulo, então já tinha uma certa distância, não muito grande assim, para Santos eu comecei a surfar em Santos. Então eu morava no ABC Paulista ali, era coisa de 40 minutos, 45 minutos para Santos, não era tão ruim. Mas eu fui o oposto. Eu comecei a trabalhar com surf como jornalista para depois, de fato, pegar a prancha e ir pro mar e tal. E aí por isso que eu te perguntei para saber como era com você. E você tava falando, bom, antes da gente chegar no Mano Zil ali, que pô, foi o cara que revolucionou tudo com transmissão, com a parada do streaming e tal, a gente pode até falar um pouco dele. Quais são as suas primeiras memórias de consumo de surf, de conteúdo? Imagino que seja muita revista, mas vídeo. Quais são as primeiras lembranças que você tem de consumir surf, sei lá, na TV ou em revista? Eu lembro assim, né, a gente na época eu tinha vários amigos que tinham muito conteúdo, que traziam de fora, né? Tem um amigo até deles, o Charles, assim, tinha uma coleção de vídeos enorme, então eu nem precisava comprar, assim, o Charles comprava e emprestava pra mim e pro... Fita, Oi? Fita, VHS, fita, VHS. fita, né? E aí eu morava nessa casa que eu te falei, no Joá, e o filho do meu padrasto tinha minha idade, né, o Ilan, o Charles ia lá pra casa, trazia várias fitas e a gente ficava com elas ali o ano inteiro. Ele tinha tantas assim que ele ia distribuindo pra galera e a gente assistia muito e também comprava muita revista, Fluir, Hardcore, então não tinha internet na época, então a gente, né, ia pro impresso,
E também me lembro nos eventos da Barra que tinham no Mundial, a gente descia, né? O pessoal, pô, matava a aula para ir assistir as competições. E lá também tinha vários brindes, né? Que a galera distribuía ali. Então, pô, a gente ia lá, ficava pegando revista, pegava tudo que chegava ali também. E eu acho que era mais isso, assim. Eu não me lembro, né? A gente não tinha tanto acesso para comprar, era mais quando o pessoal viajava, que trazia de fora. Então eu lembro desse amigo que tinha, né, um acesso enorme, assim, tinha vários filmes. E as revistas, né? A gente comprava, eu me lembro que eu comprava muita revista, né? Principalmente a Fluir, assim. Adorava ler as entrevistas, né? Tipo assim, tentando puxar lá na memória, assim, mas o que me marcou mais foi isso, assim, essa questão de ter o campeonato na Barra, que era, né, um lugar que ia a galera da escola, então eu estudava ali perto até perto entre aspas, né, eu estudava na Barra, então ia pro campeonato no Quebra-Mar, Quebra-Mar não, no Barra Mares, né, que era ali no posto 4, 5, Pode crer. e a gente ficava ali matando aula e, né, tinha essas revistinhas de graça que a gente ganhava ali e tal. Eu acho que foi mais assim, né, e aí depois, né, quando eu fui morar É um isso ano que eu ia perguntar. Aí fora, depois no. Ah, não, diga lá, diga lá. e aí assim, quando eu fiz 18 anos já, né, já era a era já digital, assim, já com a internet já mais presente, eu fui morar fora na Austrália, fiquei um ano lá, e lá acabou que, assim, já era a época do DVD, então já tinha, né, como comprar, e na Austrália você chegava numa loja de surf e era quantidade enorme, no Brasil ainda não era, né, mas lá tinha muito e eu comprava vários, eu morava numa Variedade, casa com uma né? galera também, né, que surfava, então a gente comprava vários DVDs, e era muito mais acessível que no Brasil, né? No Brasil não tinha tanta coisa chegando, era mais a questão das revistas e esses filmes que a galera comprava e depois o pessoal ia copiando ali também, né? A galera tinha essa possibilidade de copiar, né? Porque era muito, a gente fala piratear, porque realmente era mais, era normal, né? Na nossa época, desde É, música exatamente. até, né, Tinha acesso filmes, restrito, né? Não tinha não tinha como. como. Então Exatamente. era uma prática comum que hoje em dia a gente sabe que não é, né, não é o certo a se fazer, mas na época era muito comum. E aí, antes da gente entrar no jornalismo e no trampo em si, ainda como fã, você lembra quando vira a chavinha pro streaming? Porque foi o que eu falei, eu comecei a acompanhar o surf já mais velho, já era. Assim, eu comecei a trabalhar com surf um pouco antes do título do Medina, então 2012 ali, mas que já tava de certa maneira ali a Brazilian Storm estourando ali e tudo mais. Você lembra da. Então, por exemplo, eu não lembro dessa virada de chave de não ter para ter o streaming. Você lembra? Você tem isso claro na É, sua eu cabeça? lembro, assim, eu até recentemente fiz a série, né, A Onda, né, que a gente entrevistou várias pessoas lembrando dessa época do streaming, né, até a questão de como o Manuzil trouxe isso para a WSL para resolver um problema que eles tinham na época, que era poder levar os eventos para essas praias paradisíacas, mas que não teria torcida, então não teria exposição para as marcas que ele conseguiu fazer, né, com essa tecnologia nova na época, que era o final da década de 90 ali, fazer o streaming. Então eu lembro, assim, com datas por conta dessa série que a gente fez, mas eu lembro de eu mais novo, principalmente com esses meus amigos, a gente ficava ali assistindo, a gente conversava, não lembro se era pelo MSN, eu acho que era pelo MSN, e ficava combinando de mandar pergunta pro pessoal que fazia a transmissão de streaming, e sempre com pegadinha, fingindo que era o Rico de Souza, botavam uns nomes assim de surfistas famosos e a galera lia, né? A galera lia como se fosse, até que chegava o ponto Eu que eles acho da percebiam hora. que eram várias mensagens chegando, e aí eles começavam a entrar na É muito cara galhofa. assistindo aqui. Mas a gente fazia isso direto. Mandava, eu lembro na época assim, do auge da rivalidade do Kelly com o Andy, a gente mandando essas perguntas também. Já era um pouquinho mais velho, não era tão garoto assim, mas a gente mesmo assim mandava pergunta fingindo que era um ou outro. Mas assim, esse negócio de É data. meio, né? Bizarro, né? Que hoje a gente tem, desculpa te interromper, Uhum. mas a gente tem toda essa instantaneidade, né? O Twitter, enfim, o X que tá nessa agora, esse impasse aí no Brasil, mas eu lembro, por exemplo, também de mandar e-mail para transmissão da ESPN para você ter, sei lá, sua mensagem Aham. lida ali. É bizarro como as coisas evoluíram nesse tempo, É, né? e assim, eu me lembro muito assim também do Zona de Impacto, né, que era um programa que tinha no Sport TV, que eu, né, assistia a todos. Infelizmente a gente perdeu esse espaço, né, na TV aberta. Quando eu entrei no Grupo Globo já era um formato novo, não era mais aquele formato que tinha, que a gente até tinha transmissão de streaming dentro da TV fechada e assistia direto, só que travava toda hora. Toda hora, assim, eles ficavam com uma tela ali, ó, a galera travou aqui, ficavam enrolando ali um pouco.
porque a conexão era muito ruim, né? E era normal, a gente já estava acostumado a isso acontecer. Então, assim, eu lembro muito da questão de você poder ver no computador, mas também no Zona de Impacto, você tinha, além da transmissão, você tinha um programa diário falando de esportes de ação. Principalmente o surf, o skate, né? E o surf, naquela época a gente não tinha ainda, né? A gente não era o protagonista do circuito mundial, mas a gente ia muito bem no circuito de acesso, no WQS, então tinham vários eventos no Brasil, e a gente também tinha, né, vários integrantes na elite, mas a gente ainda não era grande potência, mas mesmo assim tinha um espaço muito legal na TV fechada, que hoje a gente não tem mais, né? Hoje em dia é muita questão da audiência que é levada em conta, né? E hoje o futebol praticamente domina. A gente sabe que, né, quase todos os canais, né, tirando, eu acho a luta hoje em dia também o MMA tem um espaço muito grande. O vôlei também tem, mas aquele espaço que a gente tinha todo dia dentro de um canal, né, de TV fechada, Você diz de uma faixazinha uma ali, né? Um faixazinha ali que eu programinha, não me lembro alguma quanto tempo coisa. que era, mas no mínimo 1 hora de duração ali a gente tinha. E foi uma coisa também que me marcou muito, assim, de acompanhar ali direto, tá sempre ligado e trazendo essas informações também. Como a gente não tinha tanto acesso, aquilo, né, abastecia a gente com o pessoal que a gente sabe que é uma referência, né, no meio do esporte, que até hoje é muito legal poder trabalhar. Até falando do Bruno Bocaiúva, que o Bruno fazia a voz da previsão das ondas, né, trazia também, ele fazia reportagens assim, em off, ele não aparecia tanto, quem aparecia mais era o Marcos, que é o irmão gêmeo, então teve sempre Gêmeo, essa sim. confusão. Eu também tinha, não sabia quem era quem, até conhecer os dois, mas era muito legal assim que, né, hoje em dia tá trabalhando com o Bruno ali, já trabalhei com o Marcos também. Então são essas pessoas que traziam também essas novidades pra gente que a gente não tinha o que a gente tem hoje. Hoje em dia tá ali para todo mundo, né? Os atletas têm um canal Cara, não vou. direto, então chega a informação muito mais rápido. Eu queria também falar sobre os prós e contras, mas vamos deixar um pouco mais para frente Uhum. dessa era que nós vivemos. Bom, você falou então mais ou menos como você caiu ali no jornalismo esportivo, de repente por essa ligação, né? Eu ia até te perguntar se. Porque todo mundo acha, e acho que de repente alguns até com razão, de que o jornalista esportivo é um atleta frustrado, né? De certa forma, eu acho que pro meu lado, de repente, foi. Eu nunca tentei ser atleta, não teria essa aptidão também. Mas é isso, de estar mais próximo é do que a gente gostava, do que eu gostava, por exemplo, esporte. Então, jornalismo para mim sempre foi. Tinha que ser esporte, porque era o que eu queria, porque era o que eu gostava, o que eu amava acompanhar e tal. Imagino que com você deve ter, pelo que você já falou, deve ter sido essa conexão também com de moleque e tal. Mas e aí você, não sei, o bom é que de conversar com você é que eu não tenho pauta. Normalmente eu Uhum. tenho uma pauta e hoje eu não tenho muito, eu vou descobrindo as coisas. Você começou no lance, é isso? Isso, Impresso, isso. papel, mas eu imagino que não era para ser radicais, imagino que era para começar, sei lá, futebol, como é que era como que foi esse começo no jornalismo? Então, o lance, na época, principalmente eu lembro, vou te falar assim, muito no Rio, né? Como era. Eu lembro que a gente queria ir no Maracanã para comprar ingresso, tinha uma promoção. Quando o lance veio, né, no mercado, eles fizeram uma campanha assim muito forte assim para entrar no público aqui do Rio, que você comprava o lance e pagava metade do ingresso. Então, eu Pode crer. ia muito ao Maracanã, né, assistir os jogos do Flamengo, eu sou torcedor do Flamengo, então eu ia, não perdia um. Principalmente quando eu tinha uns 16 anos, que eu comecei minha mãe ficava mais tranquila de me liberar de ir sozinho. E aí eu comprava muito o lance e consumia muito jornal, né? Começou com essa estratégia ali na época deles, que eu acho que deu muito certo. E ele virou uma grande referência, né? Já tinha o Jornal dos Esportes aqui, né? Que é aquele jornal Rosinha, também era a grande referência, e chegou o lance com tudo. E aí eu passei para a faculdade, fiz 6 meses, né, de comunicação social e tranquei e fui morar fora. Fiquei 1 ano na Austrália, que nem eu tinha falado antes. E aí lá na Austrália é aquela coisa, é um lugar que te permite você trabalhar e estudar, né? Se você tem um visto de estudante, você pode trabalhar. Então eu consegui achar um lugar que eu poderia conciliar essa questão de estar num lugar que tinha, né, o surf ali presente, um lugar que eu sempre via ali nas reportagens e poderia estar lá trabalhando, né, pagando minha estadia, mas juntando uma grana para viajar ali perto, porque Pode tem crer. vários lugares muito legais, né? Então, eu acho que lá, eu acho que a questão do surf, do modo geral, eu acho que ficou ainda mais forte para mim, porque eu tive um contato direto com a cultura do surf australiano, né, que é muito forte. Dos surf clubs, de você estar ali na praia, de ver como eles respiram isso.
E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu fui para a Indonésia também, né? Isso foi em 2002. Então, Já tava lá eu por consegui dar um perto, né? pulo na Indonésia, fiquei lá um mês. É uma pena que foi justamente no ano que teve o atentado ali do Sari Club, então é, não estava quase recebendo nenhum turista, né? Tava bem vazio, né? Quando eu fui, mas, né? Indonésia, Bali, pô, né? Realizei um sonho de pegar aquelas zonas perfeitas e tudo mais. E aí, quando eu voltei, um tempo depois eu acabei fazendo esse processo seletivo do Lance e acabei entrando, né, na redação do Lance. E o Lance, ele foi pioneiro nessa questão da digitalização do conteúdo, né? Porque o Lance era muito famoso pelo jornal Sim. e o Walter, né, que era o presidente, o dono do Lance na época, eu acho que foi um cara assim visionário nessa questão porque ele começou a antecipar a digitalização enquanto os outros ficaram um pouco esperando para ver. A própria Globo, assim, eu via que o Globoesporte.com ainda ficava bem atrás e virou uma referência. Você vê os nomes que tinham lá na época, Barreto, o Paulo Vinícius Coelho, assim, eram grandes nomes na época. Eu entrei até um pouco depois deles, né? Eles Aham. já tinham saído. Então, assim, foi uma escola, eu acho que jornalismo esportivo completa para mim, né? Porque Mas quando era eu cheguei futebol. lá, eu fiquei nessa divisão, né? Do digital, chegando muito forte, e o impresso ainda era o carro-chefe. Eu falei, e era futebol. Então, aí eu caí na caixa, né, que a gente fala do outros Uhum. esportes, né? Porque Uhum. aquilo, você quer fazer futebol? Tinha muita gente fazendo futebol já, era uma equipe muito já consolidada. E outros esportes, aquela questão que eu falava do surf tá sempre ali em mim. Eu falei, não, eu quero ficar aqui porque eu acho que é um lugar que eu vou poder, né, me destacar e fazer outras modalidades que eu gosto muito também, né? Eu vou poder fazer uma cobertura mais ampla. E aí acabou que eu fiquei no início, né, naquela função do estagiário que você, né, faz coisas bem pequenas, né? Só que o lance te dava essa possibilidade também de você, quando entra como estagiário em outros lugares, você não faz tanto, que é viajar, fazer coberturas. E acabou que eu já tive de cara essas oportunidades lá dentro. Da E hora. aí, nesse mesmo momento que a gente tinha o digital muito forte lá dentro, também começou a TV Lance, que era uma TV digital do Lance, né, que foi feita, acho que depois de um ano que eu já estava lá. Então eu era um atleta ali, atleta não, um jornalista do digital, e acabou que surgiu a TV Lance, e aí começaram a me puxar também para fazer produções para a TV Lance. Então, assim, no início, eu tinha um chefe que é o Marcelinho Pires, né, pô, cara assim, que é uma referência para todo mundo lá, e ele também gostava muito de cobrir surf. E a gente tinha Da um hora. acordo lá dentro, que era assim, ó, eu quero ir nas etapas do CT, as do QS você pode ir. E são várias etapas do QS e era só uma etapa do CT e acabou que eu fiz várias etapas do QS na época. As marcas de surf, elas bancavam os eventos, então você ia bancado pelas marcas, né, com tudo pago, então pro jornal era legal te mandar fazer uma cobertura dessa. E pra gente era sensacional, que você ia, né, era um mínimo ali, umas 5 etapas por ano que eu fazia a cobertura. Então, assim, foi uma experiência muito legal e ao mesmo tempo surgiu a TV Lance, que também foi uma outra coisa assim muito legal que eu comecei a ter que fazer trabalho de vídeo reportagem, né, que é você gravar, fazer todas as funções para aquele vídeo ir pro ar, você gravar, fazer os ops, né, as narrações, a edição também. Então por isso que eu falo que assim, foi uma escola que eu acho que eu não teria se eu tivesse numa empresa grande como a Globo, que é você acumular várias funções, né? Você fazer todo o processo, né, de captação e depois de edição, né, até o produto ir para o ar. Então eu fiquei esse tempo no Lance, eu fiquei até 2009 no Lance, eu entrei em 2005. Foram 4 anos, se não me engano. Eu sou péssimo assim, com dados, mas eu lembro, foram 4 ou 5 anos que eu fiquei ali. Foi uma Pode crer. escola assim que eu acho que nenhum lugar me daria, né? Porque eu peguei essa fase de transição, né, do lance virar uma plataforma digital, quando o impresso ainda era o carro-chefe, mas aos poucos o digital foi ganhando uma importância muito grande lá dentro. E depois a TV Lance, que hoje em dia eu acho que foi muito um laboratório assim porque a gente tem hoje, assim, o que é feito hoje em dia, seja no YouTube, em outros lugares. A TV Lance já fazia isso por falta de estrutura, né? No caso, Pode eu crer. digo de estrutura de uma TV grande, como a Globo tinha, né? Então a gente ia sozinho lá para. Aí nessa época, como eu estava na TV, eu tinha que fazer muito futebol. Eu ia para os clubes fazer VTs de treinos, né? Nessa época até
eu fazia ainda muito surf, mas eu comecei a ser mais usado para fazer futebol, porque o grande interesse na época na TV era que a gente fizesse os treinos, né? Então a gente ia Sim. lá, fazia a reportagem, botava lá o tripézinho, virava a câmera, fazia, né, tudo que tinha que fazer ali. E nessa época ainda não tinha o live streaming ainda nos clubes, ainda não tinha essas ferramentas para você fazer a transmissão direto do clube, que a gente passou a ter depois. Então, acho que assim, foi uma escola muito boa. E depois, quando eu cheguei em 2009 no Grupo Globo, eu já cheguei preparado, assim, eu poderia ficar em qualquer área dentro, Pode crer, pode crer. ali dentro do audiovisual, que eu conseguiria me virar. Eu não era especialista em nada, mas sabia dominar todas as funções ali. Da hora, irado. E aí eu até tinha separado um aqui pra. Eu acho que também, nesse período aí, eu acho que, assim, não sorte, obviamente, mas acabou de certa forma porque era um momento bom do lance, né? Sei lá quantas páginas tinha o lance. Eu era consumidor do lance, então tinha muito espaço. Migração para o site era quando, de repente, hoje, se a gente for pensar, se a gente entra, por exemplo, no site do lance hoje, o surf e outros esportes são cada vez mais chutados ali para o canto por causa de audiência. Foi o que você falou também do futebol predominando, porque a gente sabe que é o futebol que traz audiência e tal. Então, de repente, foi uma época boa também para se começar, né? Além de ter um chefe que gostava de surf que ensina, porque eu tive algumas experiências. Ó, antes da galera aí, se vocês começarem a reclamar que eu tô falando também, isso aqui é passar uma conversa. Então a gente vai. Às vezes a galera fala, o Guilherme fala muito, que não sei o quê, mas é só para compartilhar, porque eu também eu trabalhei em veículos grandes também, tipo, sei lá, Estadão, ESPN, UOL, mas já num período, apesar de já estar começando o surf a virar um pouco mais mainstream, já era difícil de você conseguir emplacar muita coisa. Assim. Você tinha espaço, mas se dá para fazer. Se não for atrapalhar o seu, sei lá, o seu dia aqui, você pode descer para Maresias para tentar fazer alguma pauta, sabe? Nunca você poderia de fato, era difícil, na verdade, ficar de fato focado para fazer a cobertura de surf e tal. E aí quando você chega na Globo como repórter, como produtor, Não, então, eu na época a Globoesporte.com começou a montar uma equipe de vídeo reportagem para o site. pode Foi aquilo que crer. eu te falei, como o lance fez tudo antes dos outros, né? Eu lembro assim que o Terra tinha um repórter também, um vídeo repórter, o UOL tinha, mas assim, eu lembro que o lance foi o primeiro, né, que estava ali fazendo essa cobertura, né, de audiovisual com os vídeo repórteres, então a gente tinha uma equipe ali de 5 vídeo repórteres e um deles foi para o Globoesporte.com, que é aliás, um foi, o Marcel Lins. E aí eles começaram a montar a equipe dentro do Globoesporte.com e aí o Marcel me indicou para o chefe na época Da hora. e indicou mais um amigo nosso, que é o Thiago, e acabou que a gente foi. E aí uma outra amiga nossa que estava na época também já tinha saído do Lance, a Clícia acabou indo para lá, então a gente meio que a equipe da TV Lance foi fazer pode falar TV Globoesporte.com, né? Pode Então a crer. gente foi para lá para fazer isso, né? Só que ao mesmo tempo a gente tinha outras funções que, assim, que não eram as funções que a gente gostava de fazer, que era cortar vídeo da programação e botar no ar. Então, assim, tinha que fazer de tudo lá. Não Pode era só crer. ir lá, vamos fazer matéria no clube ou onde fosse. E também, quando a gente chegou lá, principalmente, assim, para mim, eu deixei muito de lado o surf, né? O surf não tinha a abertura que eu tinha dentro do, É do, isso que eu do ia Learn, lá perguntar. não tinha essa abertura toda, era futebol, futebol, futebol. Então eu ia para clube quase todo dia, né? Eu acho que o pessoal nem sabia que eu fazia surf. Eu acho que para mim Não isso tinha, também não tinha uma sessão de radicais, uma editoria de radicais já lá dentro. porque tinha acabado de terminar o Zona de Impacto, tinha Tá. virado esse outro formato, que era um formato que não era mais ao vivo, de reportagens, que era no Sport TV, que era tudo separado, né? Não é que nem é hoje que é tudo junto. Tinha o Sim. Globoesporte.com, o Sport TV e a Globo, né? Então dentro do Globoesporte.com, o foco era a notícia, era clique, era acesso, então a gente ia fazer futebol todos os dias, né? Cada dia ficava num clube revezando, fazendo vídeo reportagem. E aí nisso chegou também o streaming, né? E a gente começou a levar uma ferramenta que é o LiveView para fazer Pode os crer. treinos. Então a gente entrava ao vivo dos treinos, falando o que estava acontecendo e ficava horas lá. Ah, desembarque do time tal. Sei lá quem foi campeão. A gente ia pro aeroporto e vamos embora fazer o desembarque. E nisso o surf ficou de lado. Quase não toquei, assim. Eu acho que isso também foi bom até para as pessoas verem, assim. Porque é legal você ser uma pessoa que faz de tudo. Não pode ser. Acho que você Total. ser rotulado só de uma modalidade, você acaba ficando de fora de várias coisas importantes.
né? E eu acho que também para você evoluir dentro da profissão, você tem que fazer de tudo, né? Aquilo, ó, o cara, se precisar disso, ele está preparado para fazer isso, fazer o desembarque de um clube, fazer um pré-hora de um jogo lá, falar de futebol. E no lance eu já estava fazendo isso também, até na época a gente tinha um programa, né, que era tipo um bate-bola, assim, que é, o apresentador na época saiu, que era o Flávio Vinick, que hoje, né, segue, né, no mercado, já trabalhou em outras empresas. E aí o meu chefe falou, Breno, assim, eu preciso que você apresente Uhum. esse programa de futebol aqui, né? Na época tinha pô, uma galera renomada, assim, eu ficava, né, super nervoso, né? Tinha que acompanhar todos os jogos, assim, né? Aquela coisa, não é mais hobby, né? Você tem que estar ali Sim, vendo todos sim. os jogos, você vai falar no dia, na segunda seguinte sobre aqueles jogos. Então, isso também me preparou para quando eu cheguei no Globoesporte.com para ir fazer os clubes, né? E aí era isso, aquela vida de ir para o clube, de setorista, você vai lá, mas eu não era setorista de um clube, eu era de vários, né? Porque a equipe era menor, então a gente tinha os setoristas para o site e a gente ia fazer a parte de vídeo, né? Da E hora. sempre ficar de olho, né, nessa questão a gente fala de vídeos virais, né? Que agora tem, né, naquela época ainda estava começando isso, então tentar achar coisas curiosas no meio de um treino que fossem render muito clique. Eu até lembro quando o Ronaldinho veio pro Flamengo, cara, era diariamente, qualquer coisa que ele A câmera fizesse, era nele, né? Qualquer era malabarismo, nele. qualquer Ronaldinho, olha o que ele tetecada fez de no treino. embaixadinha e tal, de tudo, até a noite do Ronaldinho, pô, até fazer pauta da noite do Ronaldinho eu tive que fazer. Eu lembro, eu com o Richard Souza, né, que hoje em dia é repórter da Globo, a gente teve que ir no Largo da Barra um dia porque ele tava num pagode lá do Júnior. Aí a gente Pode ficou lá, crer. chegou e o Rich falei, cara, gente, eu odeio fazer isso, cara, porque você tá no meio da, né, o cara tá ali se divertindo, pô. Mas é assim, a gente tinha que ir lá fazer. Mas eu odiava fazer esse tipo de cobertura. Mas, E, e você falou que o surf ficou até um pouco escanteado nesse primeiro momento, ficou mas muito. por decisão, obviamente, você tinha acabado de chegar lá, você de cara, ou sei lá, depois de algum tempinho, você já tinha tentado, sei lá, sugerir alguma coisa e foi de fato eles não estavam muito afim, ou você acabou, o barco foi tocando, você foi pegando, porque obviamente você estava entrando É, na Globo no começo e tal, foi abraçando tudo que mandaram, e aí eu já emendo para perguntar quando que foi a virada de chave. tá. Então, eu acho que foi um pouco dos dois, assim. Eu acho que foi uma questão minha também de chegar lá e as pessoas respeitarem o meu Total. trabalho de um modo geral. Falar, não, pô, o Breno a gente pode mandar pra onde for que ele vai se virar lá e vai fazer. E também essa questão de ter uma discriminação mesmo da redação em relação ao surf. Fato, assim, a pauta de surf, isso aí não, cara, não vai dar nada de acesso, esquece isso aí, pô. Já passava por isso no lance também, não era, é super legal, vamos lá, não. Era um ou outro que gostava, o É resto, uma isso é batalha, sempre é uma esporte aí, batalha, pô, né? vai fazer isso aí. E era isso, você fica, né, com aquele selo, Breno do Surf. Então só serve para fazer isso, né? E aí, quando teve essa questão na TV Lance, eu comecei a fazer futebol, aí a galera também começou a ver, não, o cara faz futebol também. Então, assim, profissionalmente estar numa empresa é importante, né, para você. Não é só o que você Total. quer fazer, é o que a empresa pede. Então, eu me liguei nisso quando eu cheguei no Grupo Globo, no Globoesporte.com, que eles não estavam nem aí se eu ia fazer uma pauta de algum surfista. Eu fiz algumas, né? Mas assim, era uma ou outra. E meu dia a dia era futebol. 99% e 1% ali sobrava para fazer o surf, né? E aí, o que era legal, assim, que no Globoesporte.com a gente tinha um chefe, o Bruno Neves, na época, que ele tinha uma entrada muito grande na TV Globo. E ele fazia um rodízio, né, com os funcionários para emprestar a gente para ficar na TV durante um período, né, para a gente poder aprender a fazer outras coisas lá dentro. E aí tinha um programa que chamava Nas Ondas, que era um programa que na época ele era feito com atletas que surfavam, mas não eram os tops da elite mundial, Tá. atletas surfistas de altíssimo nível, mas que na época que era gravado não tinha como você levar um atleta da elite mundial. Então eram atletas, né, que surfavam muito bem e você misturava com celebridades que pegavam onda. E aí nisso, esse programa começou na TV Globo, e aí eu acho que a primeira vez foi em Noronha, né? E aí eu, putz, já fiquei de olho, falei, putz, Noronha, surf e tal, só que eu não fui, o meu chefe não sabia ainda que eu Que você gostava era. muito de surf e não me mandou. E aí, cara, eu fiquei, assim, fiquei bem chateado, assim, com essa situação, né? Eles precisavam de uns vídeos repórteres para irem lá fazer essa parte também, porque
eles pegavam parte da nossa equipe emprestada para poder ajudar, porque era como se fosse um reality, né? Você tinha que ficar pegando a reação do pessoal e tinha a equipe de reportagem normal. E aí na segunda o meu chefe acabou me mandando, que ele ficou sabendo que eu tinha ficado chateado e tal. E aí nisso fui lá conhecer a galera que fazia na época o Nas Ondas. E eles viram que eu gostava muito de surf, que eu cobria, pô, ia lá, pegava onda com a galera, tinha um entrosamento maneiro. E aí eles começaram a me chamar para fazer pelo site essa cobertura, né, do Nas Ondas. Pode crer. E aí nisso, uma das gerentes de eventos, né, que é a Vivian, eu fiquei muito, né, tinha uma troca muito franca com ela em relação a trabalho e tal. E aí um dia eu falei para ela que se tivesse a oportunidade de ficar na equipe, né, de eventos da Globo, né, poderia contar comigo. E aí surgiu uma vaga. E ela falou, ó, Breno, tem uma vaga, só que é o seguinte, você vai ficar no futebol. Equipe de eventos de futebol. Para quem não entende assim essa divisão de eventos e produção, né, a equipe de eventos ela faz todas as transmissões de eventos esportivos, né, seja ao vivo ou gravado. E aí a parte de produção faz as reportagens que vão nos telejornais. Então, abriu uma vaga na área de eventos, que é essa área que eu te falei, que tinham nas zonas que era um evento gravado, não era ao vivo, e ela me chamou para ir para lá. E aí, quando eu fui para lá, eu fazia futebol toda semana, eram jogos na Globo quarta e domingo, então era só a equipe Globo, não era junto ainda, a Sport TV não era junto da Pode Globo. crer. Então eu fazia os jogos de quarta e domingo, e durante a semana eu preparava essas transmissões para fazer esses jogos, e sobrava tempo para pensar em outros eventos que a gente fazia ao longo do ano, entre eles o Nas Ondas, e tinha também a Mega Rampa, que era um outro evento gravado que a gente fazia e outros eventos de skate. Então, tinham acho que 4 eventos de skate que a gente fazia e um evento de surf que eram Nas Ondas. E aí, cara, eu fui fazer um evento de vôlei nos Estados Unidos em 2012. E para você ter uma ideia, assim, em 2011 o Gabriel tinha entrado na elite mundial, vencido duas Valendo. etapas, né? Pô, Na assim, etapa da ano França ali com histórico. 10 batendo E Kelly. quase não entrou nada, cara, na Globo. Quase não entrou nada. Assim, eu acho que Pode, não entrou nada, pra te falar. Eu não vou falar quase, é porque eu não tenho certeza, mas no arquivo eu não achava nada. pode E aí eu crer. tava pra fazer esse evento de vôlei com outro chefe, que é o Manuel Vale, que assim, estava lá, era a posse do Ari Graça, que a gente ia fazer uma entrevista com ele. E aí tava rolando o Trestles também. Aí eu falei, cara, Manu, tá rolando o Trestles, tem pô, um moleque que é um fenômeno, Gabriel Medina, cara. Tô tentando um tempão fazer uma coisa com ele e eu acho que a gente estando aqui não vai ter custo para empresa nenhum, vamos lá. Vamos embora. Aí combinei com o Da empresário do hora. Gabriel, que era o César Vilares, que era um Da, cara fora do surf, go for it, né? Quando ele fez da a Go For parceria It, com a isso Go aí. for it. E o César era aquele cara assim totalmente fora do surf, mas que né, tava numa empresa na época que era do Ike Batista, que pegou alguns atletas com potencial, atletas jovens, e um deles era o Gabriel. E aí o César falou, cara, vem pra cá que a gente ajuda o que precisar. Né? Aí chegamos lá, eu era vídeo repórter ainda, eu fazia essa Aham. função, então eu fui com esse amigo e chefe, que é o Manuel Vale, a gente foi lá pra Trestles, e aí fomos pra casa que o Gabriel tava, com a família inteira, tava Charlão, Simone, Sofia e Felipe. Cara, botei eu tinha só 2 microfones, né? Aí eu botei um no Gabriel e um que ficava entre a Simone e o Charlão. E aí falei, galera, se junta aí no sofá, fica todo mundo sentadinho, fica junto porque para poder captar o áudio de todo mundo, né? E aí vamos lá, cara, aquela coisa, você chega lá, a família te recebe como se, né, como se fosse sua família, né? Isso me chamou muita atenção, assim, a forma como a gente foi recebido. Pô, o Gabriel foi super mal nesse evento, né? Tipo, aquele evento que dá tudo errado Foi a pra primeira vez que você ele. falou com o Gabriel? Cara, eu já tinha feito entrevista por e-mail, cara, eu acho. Não, pode Não, crer, mas não. não Não, eu assim, já tinha feito ao mandando vivo mensagem assim, pra ele vídeo e isso, tal. mas Pode crer. pessoalmente foi a primeira. E aí, cara, a gente fez a entrevista, pô, foi super legal a entrevista, né? Pô, Simone, Charlão falando, o Gabriel era mais calado, né? Era muito tímido ainda pra falar. Aí depois a gente gravou com ele, fez mais imagens da família, fomos pra Trestles, e aí, pô, temos que gravar com quem? Com Kelly Slater, né? Que é um cara que pode falar do Gabriel. Kelly Slater, na época, ainda era o grande protagonista, tinha sido campeão mundial em 2011. Já E era aí, 11, cara, né? como é que a gente vai E o último falar? título dele, né? Já era 11 vezes campeão mundial já. Pois é. E aí, como é que a gente vai falar com o Kelly sobre o Gabriel? O Kelly gosta de falar dele, não gosta de falar dos outros, né? Mas assim, vamos lá.
Aí o Kelly ganha o evento. A gente tentou marcar com o empresário dele o evento, a janela inteira, e ele enrolava, a gente enrolava e nada. A gente não tinha direito de transmissão na época, então a gente não tinha um acesso a Pode WC, a crer. ASP na época, assim, aberto. Mas mesmo assim, chegamos lá, falamos com o Mano Zil, com a galera, não, vou ajudar vocês, deu um jeito. Só que ele não queria falar. Cara, aí assim, quando ele foi campeão, ele tá saindo correndo, a gente falou, cara, ferrou, a gente só vai ter agora pra falar com ele. Em vez de perguntar do título, vamos perguntar do Gabriel, porque assim, pô, aquela situação que nenhum jornalista quer estar, né? Só tem uma janela pra falar com o cara, você tem que ser direto ao ponto. Não E dá aí, porque Kelly, só pra galera entender um pouco, por exemplo, quando nesse caso, se tivesse um tempinho, sei lá, uma zona mista, o que o Breno faria era tentar dar uma maciada no começo, perguntaria e do título, depois perguntaria de fica o que você Trestos, e quer. na última entraria com que a pauta ia virar, mas agora não, o cara tá saindo, é Tá agora ou nunca. saindo, é agora ou nunca. E aí, pô, o cara saindo, entrando no palanque, todo mundo empurrando. E aí, Kelly, pô, o que que você pode falar desse título? O que que você pode falar do Gabriel Medina? Tipo, E ele agora tá cara, curioso ele na falou assim resposta. uma frase muito curta, assim, ele me dá muito trabalho mental. Pronto, Foi o já que ele valeu a falou. pauta aí. Aí a gente fez, gravamos lá, tudo certinho, voltamos Era parte de pro. um VTzinho, desculpa, ia fazer um VTzinho, Era é um isso. VT, era um VT, a gente não tinha, assim, não tinha oferecido pra ninguém, mas como a gente tava lá, vamos gravar e depois a gente vê pra onde a gente pode oferecer. E a gente voltou pro Brasil e aí a gente foi gravar o Nas Ondas no Rio de Janeiro. E aí nisso eu conheci o Henrique Daniel, que era Pode o ser. videomaker que tava sempre com o Gabriel. Ele vira e mexe, ele ia fazer coisas pro Mas canal é off O Mundo Medina, né? Ele Não, foi antes do que Mundo Medina. foi antes Ele do Mundo Medina. fazia, ele era contratado por uma outra produtora para fazer coisas, eu não sei, eu acho que era o Brazilian Storm, se Pode eu não me crer. engano. E aí eu conheci o Henrique gravando o Nas Ondas no Rio, porque nesse ano a gente pegou alguns especialistas em surf para filmar o Nas Ondas, não ficar só com a equipe da Globo. E aí trocando ideia com o Henrique, eu falei, cara, eu tô aqui com uma matéria do Gabriel e tal, mas não tem imagem dele assim para fazer a matéria, né? A gente precisa de imagem. A gente não tem imagem da WSL, não tem nada. Ele falou, cara, eu tenho aqui, né? E o Henrique, cara, ele é o pé quente assim do Gabriel, porque nas etapas que ele foi fazer o Gabriel Gabriel ganhava. ganhou, que foi a etapa de São Francisco, a etapa da França. Então ele tinha um material assim riquíssimo que já tinha ido ao ar no off. E aí ele falou, cara, eu tenho esse material bruto. E aí ele me deu. Falou, cara, pode usar. Fica à vontade. E aí, beleza, fui lá, decupei, né? Decupar é você olhar todas as imagens que ele tem, ver as entrevistas que ele tem. Aí montei o roteiro dessa reportagem, mandei, ofereci para o Esporte Espetacular, ela ficou lá um tempo. E aí aquilo, assim, é uma matéria que não é uma matéria factual importante, ela, né, pode entrar a qualquer Fica momento. Eles engavetado ali. guardaram ali, ficou guardada. E, cara, e não ia pro ar. E aí eu lembro, assim, que como o material que o Henrique me mandou era um material em Full HD, na época a Globo era em SD, né, ainda não tinha migrado para o Full HD. Em janeiro de 2013, eles viram essa. Ah, o que, que a gente tem de matéria em HD? Porque a gente tem que passar alguma coisa em HD. Era um diretor novo que chegou falando: ó, a gente tem que ter uma Tava matéria em lá. HD para passar. Opa, tem uma aqui. Gabriel Medina. Tá, cara, a matéria entrou. Acho O que, que, que é assim, eu esporte não me lembro se ela espetacular? encerrou o programa, mas, assim, entrou com super destaque, um tamanho grande, assim. E aí, No pô, cara, esporte a galera espetacular. adorou. Oi? No esporte espetacular. No Esporte Espetacular. Irado. Entrou, Que assim, quer em ou não janeiro, é cara. nobre, né? Nobre da Globo É, ali. assim, era o maior espaço que a gente tinha no esporte, né, nos programas esportivos, porque é rede nacional, né, para o Brasil inteiro. E pô, a matéria foi ao ar super elogiada, a qualidade das imagens. Na época, as câmeras usadas, que eram as DSLRs, que eram câmeras diferentes, né, do que a gente usava na Globo. Então, assim, né, ficou muito bonita no ar. E além da história, da família, da questão da relação, né, dele com a família, com o Charlão. Então a gente contou toda a história do Gabriel ali, eu acho que foi uns 10 minutos de matéria, bem legal assim. Então, eu acho dessa matéria pra frente que, pum, a galera, opa, ficou Tá no muito ar legal, isso? vamos Acha fazer. no YouTube? Acha em algum lugar? Acha, tem no Globoplay, e Globoplay tá alguém lá? deve ter Ah, pirateado boa. pro YouTube. Alguém, Não, mas se alguém já tiver deve no ter fugido. Globoplay, se tiver no É, Globoplay, tá valendo. Da Globoplay hora. tem. Tá Irado. até, tem até um acervo da Globo histórico, matérias especiais históricas, ela tá lá, essa matéria. Pode crer. Para eu não tomar muito seu tempo, não Uhum, sei como você tá de tempo, mas eu vou avançando um pouco. Eu queria te uhum. perguntar, bom, aí foi a primeira etapa que você fez
digamos, fez, né? Porque você acabou indo na gringa do CT. Isso, foi 2012, a primeira Tá. E etapa aí, fora do Brasil. quando você conseguiu ir cobrir a etapa mesmo, uma etapa Então, gringa? aí foi, né, o que desencadeou depois dessa matéria, né? Ela foi ao ar em 2013. A gente se aproximou muito, né, da família do Gabriel, chamou até eles para irem conversar lá na Globo, né? O nosso chefe falou, cara, vamos trazer eles aqui para a gente trocar uma ideia. E aí nisso a gente falou, cara, da importância dele ter sempre alguém fazendo, gravando as viagens dele, né? A gente falou, pô, o Henrique passou material que a gente não teria condições de botar essa matéria nossa se não fosse ele e tal. E aí o Chalman, pô, a gente adora o Henrique e tal. E aí eu acho que nisso veio o Mundo O Medina. Muro Medina. A gente falou, perfeito. Ele vai ter um cara agora, né? Eles estavam ainda decidindo quem faria esse programa e acabou que o Charles escolheu o Henrique, né? O Charles, o Gabriel e a Simone. E aí, aí depois o Henrique começou a viajar para todas as Que etapas era com o pelo Gabriel. canal Cara, off, né? O canal off foi sem-inaugurado ali, né? 2010, eu acho que inaugura o canal não, off, não é? foi para 2010 o off, né? Ou 2000, eu não me lembro assim, né? Mas eu Estava no lembro que comecinho ali do off estourar ali, né? e aí na sequência o Henrique começou a ir para todas as etapas, tendo um programa feito por ele, né, na produtora H Daniel Filmes. E aí, cara, é aquilo, o off é do canal do Grupo Globo, Da então eles Globo. podem passar todo o material pra gente. E aí a gente falou, a gente já tem agora alguém cobrindo o circuito inteiro. E na época a gente tinha, né, já o Brazilian Storm já, né, muito forte, né, 2013. E a gente falou, cara, vamos mudar o Nas Ondas que a gente fazia, vamos fazer uma coisa focada nesses garotos. Né? Vamos mostrar quem são esses garotos, apresentar para o Brasil. A gente tem esse espaço ali, um programa de quase uma hora no Esporte Espetacular, então vamos apresentar esses garotos para o Brasil, para ver quem são esses garotos. Aí beleza, conversamos com os meninos que estavam na época. Além dos meninos, né, tinha o Alejo, o Miguel, Felipe, o Adriano? Raoni, tava, o Adriano. Mas o Adriano, ele teve algum problema, ele não pôde ir no Nas Ondas. Eu não tô lembrando o que o Adriano Entendi. teve. Mas ele não pôde ir, o Raoni também. E aí, no final, o Gabriel quebrou a perna em 2013. Pô, foi um azar, assim, cara. Eu fui pro Havaí para gravar uma reportagem sobre o Brazilian Storm, né? A gente, final de 2013, foi lá gravar, apresentar os garotos. A gente fez umas imagens deles juntos, correndo na areia, que a gente usa até hoje em matérias da Globo pra falar do Brazilian Storm. E aí eram, me lembro, os quatro, né? Alejo, Felipe, Miguel e E Gabriel. Gabriel. E aí o Adriano não tava esse ano. Eu não sei se ele tava lesionado, tô tentando lembrar aqui. Nossa, tá horrível, porque o Adriano se machucou também depois, né? Em 2014. Mas Isso. assim, o Adriano não tava. E aí a gente levou essa galera pra Costa Rica, em janeiro. A gente gravou em dezembro essa reportagem. E aí em janeiro a gente foi para Costa Rica, né? Que foi até uma ideia de um camp que o Pinga fazia com a Oakley na Qual época. foi? Exato. Ele tinha me passado esse material desse camp que ele fez, que tava o Ítalo, o Gabriel e o Jadson. E aí a gente fez uma reportagem sobre esse camp para mostrar que esses garotos se preparavam para o circuito mundial, mostrar que o pessoal achava surfista vai lá pega onda, é isso, né? O cara vai lá, depois curte, toma todas e valeu. Não, vou mostrar, esses caras se preparam muito. E a gente, com esse material que o Pinga passou, na época da Oakley, a gente fez uma reportagem sobre a preparação deles na Costa Rica. E aí dali surgiu a ideia de fazer esse programa na Costa Rica com uma pré-temporada, levando todos eles. E a gente ainda misturou um pouco, a gente levou os meninos e levou também atletas e celebridades que surfavam. Né? Foi Flávio Canto, Paulinho Vilhena, Sandro Dias, né? A gente levou uma galera também, porque assim, não é 8 ou 80. Vamos levar os garotos, mas vamos levar também uma galera, para não mudar 100%, mas uma galera que tenha muito a ver com o surf, né? E a gente foi para lá, e aí em 2013 o Gabriel quebrou a perna, então ele não pôde ir em 2014 gravar Nas Ondas. Só que assim, a gente deu um jeito de incluir o Gabriel no programa. Então, enquanto a gente estava lá fazendo a pré-temporada, a gente mostrava o Gabriel fazendo a fisioterapia e tal, a gente fez uma videochamada deles, né, conversando, né, enquanto eles estavam lá curtindo lá na Costa Rica com a gente, e se preparando. A gente levou o Alan Menache para fazer a preparação física deles, mostrar como é feita a preparação física em cima desse vídeo que o Pinga passou pra gente. E aí, cara, foi muito legal, né? Ficamos lá 10 dias na Costa Rica, e aí enquanto isso o Gabriel estava se preparando no Brasil. E aí nessa viagem na Costa Rica, o Henrique também estava lá com a gente, e aí surgiu a ideia de fazer um quadro, né, do Gabriel, porque o Henrique já tinha esse material todo, que ele fazia pro off,
e transformar num produto para o esporte espetacular. Teve uma conversa do Henrique com a diretora comercial na época que estava lá. E aí, cara, a gente fez um. Pô, foi muito loucura, assim. A gente gravou a Costa Rica, voltamos pro Brasil. Eu fui com o Henrique para fazer um piloto para esse programa que ela queria colocar no Esporte Espetacular, que era o Medina 360. Ele se recuperando ainda, né? Aham. E aí, pô, foram várias coisas ao mesmo tempo e, cara, foi uma coisa assim que aconteceu foi muito perfeita, né? O timing foi muito perfeito. Que a gente fez o piloto, lançamos o Nas Ondas com esse novo formato, e aí o Gabriel venceu na Gold Coast. E o piloto já estava ali quase pronto. Aí a gente falou, cara, pô, o moleque já ganhou com a Da perna, hora, velho. acabou de se recuperar, já ganhou de costas para onda ali em Snapper, pô. Aí falamos com o pessoal do ó, aquele piloto tá pronto. Aí eu ia fazer uma reportagem na Austrália com o Sandro Dias, o Sandro Dias do skate. E aí no meio do caminho o pessoal falou, não, então pode ir lá para terminar esse piloto com o Gabriel. Aí eu fui, encontrei com eles em Margaret, gravei de novo, porque assim, o material só do off não dá para você fazer uma reportagem pro ES, tem que fazer coisas para amarrar melhor a história, Pode né? crer. Porque você tem que contar, assim, não é um público do surf, né? É um público É, o geral que vai estar na beabazinho casa ali, assistindo, é um outro público. E aí a gente terminou essa gravação lá, eu fui pra, cara, em Bells, fui pra Margaret, depois voltei pra Bells e depois voltei pro Rio. E aí a gente terminou esse episódio, esse piloto do Medina 360, e aí a coisa foi caminhando, né? O Gabriel E foi, aí já pô, era futebol, né? Aí aí já ficou, era virou. o cara do Mas surf. assim, virou, mas não foi assim, né? Eu Tá. lembro que o César foi muito importante nessa hora porque ele tinha uma relação muito boa lá dentro. Então ele conseguia, né, fazer as pessoas notarem o Gabriel, né, mandando coisas do Pode crer. Gabriel, presentes ali. O Gabriel indo muito lá também. E um moleque destruindo, né, naquele ano. E aí eu me lembro assim, um dia que pra mim ficou muito marcado foi quando ele venceu a etapa do Tahiti. A série já estava quase pronta, só que assim, a gente só poderia começar a exibir quando já tivesse pelo menos as 3 episódios prontos, ou dois. E aí, quando ele ganhou no Tahiti, eu lembro, né, na época o João Pedro Paz Leme, que era o diretor do esporte, falou, cara, a gente tem que fazer uma matéria para encerrar o GE de hoje com a vitória do Gabriel. E aí o Henrique mandou um material que ele já estava produzindo pra gente também, para esse Mediano Aham. 360. Encerrou o Globo Esporte com a matéria do Gabriel, né, ganhando aquelas ondas incríveis, Aquela contra o né, Kenny, né? que é, pô, interrompa aquele ano histórico. E aí, cara, foi aquilo, ó, vamos fazer a série vai ao ar e vai ser essa pegada, né, um brasileiro que pode trazer o primeiro título mundial, né, do Brasil na história. Então, eu acho que foi uma pressão também enorme que ficou em cima do Gabriel, porque assim, ele ia ter uma série na TV aberta, um lugar que a gente não tinha muito espaço pro esporte, né, e aquilo. Se ele no final não ganhar, ia ficar com a fama, né, que a gente já tinha nessa. A gente sabe que no esporte tem a torcida a favor e também tem a torcida muito, né, também contra. E Aham. acabou que, cara, ele foi lá, ganhou e a gente cobriu todas as últimas etapas. Eu lembro que eu fui para Trestles também, né, para continuar a série, né, do 360. A gente eu fui para várias etapas depois com o Henrique. Então eu viajava com ele para poder fazer conteúdo para a série do 360, que foi ao ar com 4 episódios depois. Eu acho que foi ali assim, né? Foi tudo na hora certa, como tinha que acontecer, Da né? Ter hora. uma pessoa, né, que tivesse fazendo as imagens do Gabriel nesses momentos, que não adiantava ele ganhar e não ter imagem nenhuma. E ele tava lá fazendo essas imagens e foi muito legal, assim, como tudo caminhou e no final a gente fez e olha também outra sorte que a gente deu, né? Quando o Gabriel foi campeão, a gente já tinha marcado de gravar nas zonas no Havaí. Acabou o pipeline, vamos gravar no Havaí. Perfeito. E aí, pô, a gente foi com uma equipe gigante para fazer o Nas Ondas, que ia ser na sequência. O evento terminou, eu acho que a Pipeline terminou no penúltimo dia da janela. Foi no limite da nossa janela para gravar. Então foi difícil também, né? Porque assim, o Gabriel ganhou, né, foi campeão mundial. No dia seguinte do título mundial, tinha que arrastar todo mundo para fazer um evento no Turtle Bay numa onda pequena direitinha. Pô, então você imagina, o cara acabou de ser campeão mundial, pô, vou levar o cara pra lá, os outros meninos também, pra fazer um evento numa marola ali na direitinha, no Turtle Bay, que era o lugar que a gente conseguiria fechar no Havaí e Aham. ter segurança pra gravar. E no final, até que o mar ficou legal lá, o Gabriel foi virado com todo mundo lá, cara, assim, até hoje eu agradeço todos eles, falo, galera, assim, pô, só, tipo assim, gratidão enorme de vocês terem ido lá, porque assim, eles não recebiam pra fazer aquilo, lógico, tinha uma Sim. exposição na Globo, mas se o cara falasse também, não tô afim de hoje lá, pegar essas marotas, beleza, não tinha contrato, não tinha nada. E o Gabriel, mesmo depois de ser campeão, foi lá, viradão,
usou uma prancha que ele tinha que nem era para aquela onda, surfou, tipo, né, naquela ressaca também, né? Todo mundo saiu para comemorar. E aí o programa foi ao ar. Então, assim, tinha uma equipe muito grande para fazer esse evento e também as reportagens, também tinham 2 repórteres para fazer conteúdo para a TV. Então foi aquela cobertura que até o Faustão depois no final quis fazer ao vivo, com o Pode Gabriel crer. de lá, com o Neymar, né? Então a gente também teve que correr atrás de um caminhão para fazer, porque o streaming não ia adiantar. Tinha, tinha que ser sinal via satélite. E aí acabou que a gente arrumou um caminhão lá no Havaí, fez a transmissão do Turtle Bay antes de começar a gravação do Nas Ondas e foi aquilo, assim, deu tudo muito certo, né? Foi se encaixando ali e Exato. tal. E é por isso teve essa cobertura toda. E de lá pra cá o resto é história. Eu ia te perguntar, você falou, eles não ganhavam nada, mas eles tinham a exposição da Globo. É, isso a gente tá falando em 2014, 2013, 2014, no título do Gabriel. Uhum. Eu, obviamente, não trabalho na Globo. Globo a gente sabe que é o maior grupo de comunicação do país. Mas foi o que eu falei, eu trabalhei em alguns veículos grandes. E no decorrer do tempo, então eu falei que eu comecei a produzir sobre surf em 2012 ali, mais ou menos. Uhum. E eu comecei a produzir porque eu tinha acesso aos caras, porque os caras eram acessíveis, diferente do futebol, muito diferente do futebol, que era um parto para você trabalhar com futebol, para conseguir falar com alguém e tudo mais. Então foi uma coisa que também me empurrou também. Falei, porra, que legal, os caras falam, que não sei o quê. Nesse passar dos anos, nesses últimos 10 anos, a gente está falando, com rede social, agora eles são a própria mídia, todos têm a sua própria mídia, a sua própria exposição. É importante para eles ainda. Eu vou perguntar da Globo porque é o maior, assim, comparado com os outros veículos é muito pior, mas você sente que, assim, eu sinto que o mercado fechou, que está muito mais difícil de produzir conteúdo, talvez por ser a Globo, por ser detentora de direito, talvez vocês consigam alguma coisa a mais, não sei se por contrato ou não, ou por exposição, você sente de feeling seu que para eles ainda é importante essa exposição para eles na Globo, o off, nem digo off, eu acho que o off era o sonho dos caras de estar no off. Algum Uhum. momento aí, o próprio Melim, não sei se foi com o Melim que eu falei, e o Melim falou, cara, antes estar no off era um negócio e hoje os caras não precisam mais estar no off, tá ligado? É. E você sente isso, que é importante para os caras. Imagino que sim, tá na Globo, porque a Globo conversa com muito, mas pensando também nas outras mídias, em quem é menor, em quem sempre acompanha, sabe? Sei lá. Você sente essa relação de rede social, exposição, com a importância deles falarem com mídia, ou aparecerem na mídia. Que você pode falar sobre essa relação? Cara, assim, eu acho, né, que cada caso é um caso, né? Eu acho que tem uns que enxergam ainda a importância, né, de você estar falando com o público em geral, né, que eu acho que a Globo é um dos poucos lugares que você tem condição. A gente sabe que, né, o YouTube hoje em dia está alcançando também todos os lugares, então também é um outro lugar, né, que você tenha também esse alcance. Mas eu vejo assim, se você pegar o início da carreira dos surfistas, lógico, né, era um outro cenário. Você não tinha tantos players, né, que a gente fala hoje em dia. Então você, né, a Globo era quem pautava, né? Eu lembro assim, Aham. na final em Pipeline, o que tinha de veículos de imprensa, né, tava Rede TV, tava SBT, né, TVs abertas estavam cobrindo a final do Mundial de Surf. E eu acho que muito por conta da cobertura que a Globo fez, acabou pautando, né, Pode a crer. imprensa brasileira de um modo geral. Então, se de repente não tivesse essa cobertura da Globo, né, maciça na época, esses outros canais não teriam ido para lá, porque, né, não teria tanta importância. Mas assim, lógico que mudou, né? A gente sabe que hoje em dia você, né, tem o seu próprio canal direto com o seu público, né? Você vê, o Gabriel passou de 12 milhões de seguidores, né? 14, Sei eu lá, acho. 14, 14. né? Ele tem 14 milhões de seguidores, ele tem um canal direto, né? Mas assim, eu sei, né, todos eles têm empresários e para os empresários é importante, né? Quanto maior a exposição, né? Eles mostram para o patrocinador, ó, ele tem esse espaço ali ainda, é interessante. Então assim, se eles estiverem bem assessorados, é lógico que o empresário vai falar, cara, você tem que estar onde vale a pena você estar. Mas no início era isso, a Sim, Globo mas você sentiu realmente era. diferença? Você sentiu mesmo na Globo? Deu pra sentir alguma Cara, eu vou diferença? te falar Ou assim, eu não vou te falar que eu senti diferença, porque a gente vai construindo uma relação, né, com as pessoas ao total, longo dos total. anos, né? Então, assim, pô, eu sempre, essa galera que ainda tá ali, né, eu tive uma relação muito boa com eles ao longo dos anos. Então, sempre que eu precisei muito assim, pô, falo, galera, isso é importante, tal, blá, 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 eles iam e faziam.
né? Mas assim, lógico que não é 100%, né? Tem vezes que o cara tá afim de ter algum outro compromisso e tal, mas assim, eu acho que a gente vai ver daqui para frente quando mudar essa geração, né? Porque, pô, primeiro ano do Ítalo, 2015 eu tava lá o ano inteiro, né? Cobrindo quando ele estreou na Elite Mundial, fiz todas as etapas do circuito mundial. O Gabriel tava ali com ele, Felipe também, né? Então, né, o Adriano, eu já peguei o Adriano, já era o grande nome do surf e fiz uma relação muito legal com ele também. Mas assim, cara, hoje em dia, eu acho que dependendo, né, da situação de cada atleta, se o cara já tem muita visibilidade, ele vai pensar bem aonde ele quer ir. Ah, tô a fim de ir, não tô a fim de ir. Mas eu acho que o empresário é muito importante, você ter um profissional do lado para falar, cara, tua carreira é essa, vai durar esse tempo. E é importante quando você está aqui fazer isso. Depois você vai ter, ó, o resto da sua vida para não fazer nada disso. Né? Então, Justo. assim, se eu fosse empresário de um surfista, eu ia falar, cara, assim, lógico que eu vou ver o que é que eles. Ah, não é. Chegam várias pautas, né? Imagina assim, né, o que deve ter chegado para o Gabriel depois que ele, né, do jeito que ele fez acontecer lá no Tahiti, você tem que filtrar, porque são muitos pedidos que chegam. Mas como eu saí da área de produção, eu não faço mais reportagem, só eventos agora, eu sei que chegam muitas coisas, mas eu não estou mais envolvido em produzir, né? Eu ajudo, quando precisa, ó, cara, vocês precisam, eu vou lá e falo e tento ajudar, né? Mas eu sei que hoje em dia tem muitas atenções, vários lugares que eles possam, né, reservar o tempo deles para fazer. E aquilo, o início da carreira é uma coisa, já fez tanta coisa, começa a ficar repetitivo também. Mas assim, mesmo que seja repetitivo, é importante para o surfista, né? É uma janela que ele vai ter. Quando ele parar, não vai mais precisar tanto assim desse contato, então ele vai ter tempo para fazer o que ele quiser. Então, se tiver um empresário ali em cima, né? E a gente viu que vários empresários foram chegando, fora, né, da galera mais conhecida como o Pinga, que já está há anos nessa. Pô, o Pinga é aquele cara que, né, sempre tive canal aberto para fazer o que fosse preciso. E aí foram Total. chegando outras pessoas, né? O Felipe Borges, né, que está com a Tati, ficou com o Adriano também. O Felipe Stanford agora que está com o Gabriel. Então, assim, é uma relação importante e esses caras eu vejo assim que eles sabem da importância ainda que a Globo tem e é aquilo, né? Devem passar essa mensagem que eu falei agora. A tua carreira vai durar tanto tempo, cara. Vai chegar uma hora que você não vai ter tanta demanda assim. Então aproveita agora o momento para você Total. poder, né, aparecer Total. mais. Passamos uma hora já para não comer muito seu tempo, vamos caminhar para o fim. E aí completa o cenário perfeito com direitos de transmissão para o Grupo Globo. É. Como é que foi essa chegada? E aí, você já me permite, já, só para a gente não ficar Hum, perdendo muito tempo de eu te perguntar de novo sobre uma coisa. Mas aí você falou, por exemplo, 15, você fez todas as etapas. Duas etapas. E a Globo não tinha direito de transmissão, né? Era tudo Tinha. ESPN. Tinha? Já tinha? Tinha. A Não. Globo tinha, O mas na Sport TV que TV não tinha. fechada era da Entendi, ESPN. entendi, entendi. E aí Porque. eu pergunto, e aí desculpa só te, e aí eu pergunto, chega, enfim, chega os direitos, vocês estão com os direitos totais agora. E como tem funcionado? E aí me desculpa a ignorância, mas eu moro fora do país e para mim é muito complicado acompanhar pelo Sport TV, ou acompanhar, então eu tenho muito geoblock pela frente, eu não vou falar os meios que eu uso para burlar os geoblocks da vida, mas às vezes não dá certo, enfim. Então eu Ah, não tenho acompanhado muito. Mas tem ido repórter, tem ido equipe. Como que tá isso comparando, por exemplo, o que você falou que 15 você ia para tudo, e aí, assim, obviamente, imagino que seja a cereja do bolo ali, a hora que o Grupo Globo uhum. agora pega todos os direitos, né? É, assim, a questão dos direitos na TV aberta, ela veio por causa do Nas Ondas. Né? Lá em 2013, quando a gente quis fazer o Nas Ondas com esses atletas, a gente tinha que ter um ok da ASP na época, e aí entrou esse contato da nossa área de relação com a ASP, que na época estava para virar a Dezembro WSL, 14, e aí eles 15 aí, fizeram um né? acordo para a TV aberta. A TV fechada, assim, que nem eu te falei, era separado ainda, né? Eu trabalhava no esporte da Globo, tinha o Sport TV e tinha o Globoesporte.com. Então, o Sport TV não entrou, né, nesse pacote, a Globo entrou muito por conta do Nas Ondas, né, que a gente fazia, e também que a gente no ano seguinte, 2015, o Nas Ondas, que o Medina 360, como tinham vários brasileiros ali na briga pelo título em 2015, não poderia ser um programa só do Gabriel. Né? Pode crer. Então tinha que ser um programa dos brasileiros lá. Então virou na onda do campeão, que era um direito que a gente tinha exclusivo para a TV aberta, para fazer essa série dentro do EE. E aí eu ia para todas as etapas para fazer a cobertura de todas as etapas para fazer o Na Onda do Campeão, que era um pacote comercial muito maior. Entendi. O Medina 360 eram 4 episódios.
Na Onda do Campeão eram várias reportagens que entravam desde no Jornal Nacional, GE, Bom Dia Brasil, e Esporte Espetacular. Então, quando tinha uma etapa, entravam ali 10 reportagens, que era um pacote comercial vendido, né, para uma marca que nem tinha comprado também o Medina 360, e aí a gente fazia reportagens para a TV, transmissão não ficava com a gente. A transmissão era da ESPN, e a gente continuou fazendo nas ondas também. A gente, depois de 2013, com os surfistas, a gente continuou fazendo até 2018. A gente foi depois para. A gente fez Noronha, depois foi para o Havaí, depois foi para. Aliás, Costa Rica, Havaí, depois Bali, depois Barbados. E teve o Noronha no meio. Então foram 5 anos nesse formato, por isso que a Globo na época pegou os direitos para a TV aberta. E aí, por isso eu viajei em 2015. Né? Todas as etapas, em 2016 eu fui para várias também, só que assim, já diminuí um pouco dessa questão, porque houve uma mudança na política de direitos lá dentro da empresa, que era o interesse de você ter tudo, né? Não ser só na TV aberta, ter também no digital e ter também na TV fechada. E por não ter entrado num acordo, né? Porque eu acho que o Facebook pegou, né? Deu uma grana muito boa para a WSL. Acabou que a gente perdeu o direito até da TV aberta, porque não tinha o interesse de ficar só com um, queria que fosse um pacote maior. E aí foi no meio da minha cobertura lá que eu estava fazendo, teve essa mudança, a gente teve que tirar um pouco o pé da cobertura, mas aí depois voltou, e aí quando voltou com tudo, né, que a gente pode falar. Tudo entre aspas, né, porque o digital ainda é para os dois, né, fica aberto para todo... Tem YouTube da WSL, acho que o Facebook ainda continua, né? Exato, o canal deles também. E aí veio a transmissão para o Sport TV, que aí foi quando eu saí de área, né, que era que eu estava de reportagem, e vim para a área de eventos, de transmissão, que hoje eu faço parte para fazer as transmissões no Sport TV, que já tem, né, o 3º ano esse, né, que a gente está fazendo hoje, direito. Não é só, mas você só comenta? Qual que é o seu trabalho hoje? Então, hoje eu não falo que eu só comento, mas eu ainda faço o Gigante de Nazaré, que é um evento que eu, além de comentar, eu faço o roteiro do Gigante de Nazaré, a produção também. Então, assim, se tiver algum evento desses, que nem eu fazia nas ondas, eu ainda faço. Mas a área que eu estou hoje é a área de eventos, a área de comentários, né, que eu tenho feito, e eu não participo mais da área de reportagem, que nem eu fazia antes. E a cobertura tá indo gente para lá? Como que vai ser agora Então, em Trestles? cara, eu acho que assim, depois da pandemia, né, é tudo remoto, assim, no modo geral, né, porque é muito caro para você viajar, né, você ter o dólar do jeito que tá, então assim, eles só vai equipe de reportagem em etapas pontuais, tipo agora em Trestles vai ter equipe de reportagem lá, etapa de Você Saquarema, não vai? claro. Essa eu não vou, essa eu vou fazer do estúdio, né, nos últimos 2 anos eu fiz de lá, e esse ano eu vou ficar daqui, mas vai ter uma equipe lá com um sinal aberto, né, para entrar a qualquer momento na nossa transmissão, para trazer uma coisa diferente, não ficar só na transmissão da WSL, tentar trazer entrevistas em português também. Mas eu acho que mudou o cenário, né? Eu acho que a pandemia trouxe coisas boas, né, e coisas ruins, né, na transmissão, digo, em relação à transmissão, porque a gente descobriu coisas novas para você fazer uma transmissão acontecer de uma forma mais barata, que viabiliza uma transmissão, mas ao mesmo tempo você não viaja mais tanto para os lugares, né? Você vê até na Olimpíada, né, a equipe de transmissão de evento quase não foi ninguém. Fica todo mundo aqui em um estúdio, você consegue reproduzir num estúdio um cenário perfeito do lugar que é o evento. De fato, assim, para as empresas é bom, né? Assim, e os caras conseguem fazer a transmissão, mas acaba, assim, perde um pouco, né? Do cara que tá lá todo dia, totalmente de informação, de trazer mais coisa. Você tá vendo o cara passar, você troca uma ideia com o cara ali, o surfista passou, o pai, a família, você vai trazer. A gente ainda vai ter, né, um repórter lá para fazer isso, mas, por exemplo, se ele ir para feed agora, para fazer a transmissão dessa última etapa, essa é uma fortuna, você mandar uma equipe para lá. Até quando eu fui, eu tive que ficar em NAD, né, mesmo indo para lá, eu não consegui ficar ali em Tavarô, porque não tinha lugar na ilha. E aí comecei em NAD, depois fui para uma outra, Musket Cove, que era uma outra ilha, porque é muito caro para você ficar num hotel que nem é ali de Tavarô ou de Namoto. Então, você mandar uma equipe para fazer uma cobertura de todas as etapas hoje em dia é muita grana. Se não tiver com um pacote comercial bem encaixado aí, né? Que você falou que rolava, por exemplo, nos outros projetos e tal. Sim, a gente tem ainda um pacote comercial, né? Tem algumas marcas, mas assim,
é como naquela época vendia um pacote só para Globo, era um dinheiro para aquilo específico. Agora no Pode crer. pacote comercial você vende para transmissão, para matérias na Globo, né, matérias comercializadas, então é um dinheiro que é distribuído, né, que vai desde os gastos que a gente tem numa transmissão, são muito grandes, né, você mobiliza uma equipe inteira, e esse é outro problema do surf, né, que você mobiliza a equipe, tenha ou não tenha evento. Você vai estar ali Exato. tendo aquele gasto, né, para estar a equipe toda lá, não teve, deu Pronta off, para. tá pago ali, não tem como voltar atrás, né? Então tem isso também. Então, hoje em dia o pacote comercial ele tem a transmissão, ele vai além das reportagens que nem era naquela época, então era uma coisa mais simples. Vendeu isso aqui, tem que fazer reportagem, vai lá fazer. Agora não, Pode você crer. vendeu o pacote, tem transmissão, tem várias outras coisas ali embutidas, né? E aí, para a gente de fato encerrar, eu só queria pegar um pouco do conhecimento para a gente falar um pouquinho do Finals que acontece. Bom, a gente está gravando hoje, segunda-feira, dia 2. O Finals acontece agora na sexta-feira. Se a previsão se confirmar, de repente já na sexta já teremos um campeão mundial e uma campeã mundial. Chances pequenas por causa da maratona para ser o novo título do Brasil, Breno? Acho que pequena não dá para ser, né? Porque assim, a gente pô, sabe a capacidade que os dois têm, né? Principalmente nesses momentos de maior tensão, né? Se duvidar que a Tati e o Ítalo possam fazer o que a Stephanie fez, né? Que foi até hoje a única Foi a que única, fez, né? A única que a única conseguiu sair de que saiu quinto. lá de baixo. O Ítalo chegou muito perto disso, né? Posso dizer que assim, né? Ele chegou perto literalmente porque ele teve baterias muito apertadas com E o Felipe ali, machucado, né? muito próximo. Ele chega meio Não baleado tá no thruster. 100%. E então, assim, cara, a Tati, no momento que ela tá, assim, pô, ela tá muita confiança. Você vê ela chegar em duas finais seguidas, né? A gente pode falar o que ela fez lá no Tahiti e agora em Fiji, né? Então, assim, se tem alguém que tá vivendo um grande momento, é a Tati. No feminino, você pode pegar todas as outras meninas, foram muito bem o ano inteiro, mas eu acho que de momento, né, lógico, a Caroline Marques também, né, foi campeã olímpica, mas eu acho que, assim, tá num grande momento. Só que ela tem essa questão da dificuldade que ela vai ter a maratona para passar ali. Mas fisicamente, eu acho que uma das mais preparadas fisicamente. Então eu acho que isso não vai ser um problema para ela. Agora tem a questão da sorte, né? Vinha a melhor onda também. São essas variantes que tem ali, mas eu acho que ela tem condições totais. E o Ítalo, cara, é aquele cara que quando o bicho pega, aperta, é o cara que assim que eu vejo, né, que tem o maior poder assim, sabe? Que ele não tá nem aí quem tá na frente dele. Ele vai para cima. O bicho muda assim a expressão, né? Ele fala, ele vira, cara, outra pessoa. Aquele cara tranquilão fora, né, de uma bateria, quando ele tá naquele modo dele assim de ir pra cima, cara, ninguém consegue segurar o Ítalo, é muito difícil. Mas assim, ele vai ter um caminho muito difícil, né? Acho que a primeira bateria dele, eu tava até A primeira é a outro dia mais difícil, conversando. será? Contra o Ita? Cara, eu não vou falar mais difícil, né? Mas assim, já vai ser uma bateria que eu acho que pode trazer um estímulo enorme para ele, né? Ele pegar o Ethan Ewing, que é um cara que a gente sabe que, né, pelo que ele fez no ano passado, pô, o cara, né, não estava 100% e deu, né, conseguiu chegar na final, sem estar 100%. Mas eu acho que para o Ítalo vai ser importante essa primeira bateria. Se ele ganhar, ele vai vir com uma confiança ainda maior, né? Depois eu acho que o Jack, pelo que ele tem mostrado, né, lógico que a gente nunca pode descartar ninguém. A gente já viu surfistas que não eram favoritos, o próprio Adriano fala, né, em Pipeline. Ele não era favorito, foi campeão mundial sendo campeão em Pipeline. Então, assim, não dá para nunca descartar ninguém, mas eu acho que o Jack, desses nomes que estão ali, é o que tem menos histórico ali, e o surf não se encaixa tanto nas zonas. Se tiver Aí vem maior, e aí vem o Griffin, né? né? Aí, para mim, o Griffin, assim, se ele tivesse na posição do John John, de primeiro tá lá esperando, eu consideraria ele o grande favorito, né, para ganhar a Finals pelo que ele já surfou lá, o que ele mostra no surf dele. Mas assim, ele vai ter que pegar, né, um cara antes para chegar na final. E aí eu acho que vai ser uma bateria interessante dele com o Ítalo, né, porque o Griffin é aquele cara, né, muito tranquilo, que espera, tem paciência, e o Ítalo é aquele cara que vai amassando, né, ele não fica esperando muito, ele quer fazer acontecer. Então vai ser uma bateria assim interessante, né, se o Ítalo chegar lá e passar pelo Griffin. E aí depois o John John, cara, eu acho que assim, o John John não é. Pô, falar que o John John não é favorito, né? Estando em primeiro é complicado, porque, cara, é um bicampeão mundial, um cara que surfa muito esse ano que ele fez em El Salvador, que é uma onda que lembra, né? Todo mundo falou, pô, Parecido lembra com muito já. a onda, mas é um pouco mais forte, assim, um pouco mais veloz do que a onda de Trestle. A onda de Trestle é um pouco mais lenta. Mas surfou demais, fez uns aéreos assim que a gente não via ele fazer em competição há muito tempo. Então não dá pra você descartar o John John. Mas assim,
eu acho que vindo o Ítalo, né, lá de baixo, embalado do jeito que ele vai chegar nessa final com o John John, cara, eu acho que. Não falo que ele vai, pô, tremer. Que isso, né? O John John é o John John, mas, cara, vai ser difícil pra ele, né? Encarar um Ítalo do jeito. Eu tava falando esses dias, desculpa te interromper, mas é que, Hum, não sei, mas de repente pode fazer diferença. Já é o terceiro finals do Ítalo contra o primeiro finals do John John. sim, É um bicampeão mundial, a gente sabe que tá acostumado, mas a gente sabe também que o John John tem um certo problema com competitividade, que às vezes ele tá meio ali, meio aqui, nunca disputou um finals, não sabe como é a pressão de estar lá sim. no dia e tal. De repente, É, numa dessas, né? assim, você vê o histórico de surfistas sob pressão, né? Como o Ítalo funciona bem. Como ele funcionou bem nas finals que ele participou. Na Olimpíada, né, o que ele fez lá no Japão, né, nem se fala. E eu acho que o John John ele nunca passou por tantos momentos assim de provação sob pressão. A gente lembra do primeiro título dele, foi por antecipação, né, quando ele levou em Portugal, né, então ele nem teve aquela, né, a decisão em Aham. Pipeline. E no outro ano que foi para Pipeline, ele precisava que o Gabriel caísse, acabou acontecendo o Gabriel cair e ele foi campeão. Então, assim, ele não teve aquela bateria decisiva, assim, lógico, né, uma campanha inteira, né, de um campeão mundial, lógico, tem várias baterias decisivas, mas não tem aquela bateria do tudo ou Aquela nada. do Ítalo, o título mundial do Ítalo em pipe ali, a Pois última é é. a bateria que Pô, decide e em aí tinha o pipe Kelly contra o no caminho e Gabriel. o Gabriel ainda. Pô, cara, né, assim, se tem um E você cara que acha. cresce Fala, nesses vai lá. momentos é o Ítalo, né? O Ítalo é um cara. Eu lembro assim, eu conversando assim com a galera, assim, quando o Ítalo entrou no circuito, todo mundo falava isso dele. Né? Até o Charlão falou uma vez, cara, o Ítalo, pô, conheço o Ítalo há muito tempo já, né? Ele é um moleque assim, que não tá nem aí, cara, pra quem Com tá na fome, frente dele. né? E com Ele vai, fome, não né? quer saber quem é, se é Kelly Slater, se é Mick Fanning, se é Gabriel Medina, ele confia muito nele, né? Ele tem isso dentro dele muito forte. Então, assim, se ele tiver no dia dele, cara, pô, tem como não acreditar que ele possa levar esse título, por tudo que ele já fez, que ele já demonstrou, né? Então, assim, como ele tem alternado muito, né? Ele foi bem em Terrúpilo, depois não foi bem em El Salvador. Foi bem em Saquarema, não foi bem em Fiji. Então, de repente, agora é a hora dele ir bem. Né? Tá intercalando ali, agora é a hora E, dele subir. e Né? agora só Então, um achismo meu, se você quiser entrar nessa ou uhum. não, mas você acha que o Ítalo tá mais instigado para ganhar esse Mundial? Não que precise estar mais instigado, mas depois de tudo que aconteceu, por exemplo, de ficar fora da Olimpíada, de não estar na equipe brasileira em El Salvador ali pro Isa, de ter a chance dele. Ele rolou postagens no Instagram dele meio falando, pô, que não sei o quê. Você acha que dá um gás extra para ele nesse finals também? Eu penso por esse lado. Com certeza, cara. E assim, eu lembro muito o que aconteceu em Margaret, naquela entrevista que ele deu, depois que ele garantiu a permanência dele, né, como ele falou das coisas negativas que estavam na cabeça dele naquela etapa, né, que ele começou a questionar o que ele vinha fazendo, né, que ele estava num momento muito ruim, né, na cabeça dele, e que ali ele botou para fora, né, todos os sentimentos estavam ali presos, que ele teve essa chance de ficar fora do corte, né? E eu acho que assim, Total. como as coisas têm acontecido, como ele está, né, subindo agora de produção, como ele está voltando a ser o Ítalo que a gente não via há algum tempo, né, eu acho que ele vai vir muito embalado, cara. Eu acho que ele vai vir com essa mentalidade muito forte e ele chegando com a última vaga, né? Eu acho que se tem um cara assim que vai entrar, fala leve, né, em relação a tudo, como as coisas estavam no meio do ano, como elas estão agora para ele, vai ser o Ítalo. Porque ele não foi o cara que ficou Total. liderando ali, era favorito do início do ano, ele não era. E ele está se colocando nessa situação e quando ele tem a chance, ele vai abraçar, E assim, ainda e vai quase perdeu lutar a até o vaga, né? final. Ficou torcendo Pô, de fora por uma vaga no não, final. Se o Iago passa uma bateria, acabou, né? pois é, ele saiu, aí imagina se você tem do outro lado um Gabriel e o Iago, que seriam favoritos Na para cola, irem avançando, e aí acabou que deu tudo certo para ele. Né? Então pode eu crer. acho que ele vai chegar leve para essa final e mordido, porque ele ficou fora da Olimpíada, não pôde defender o título, teve que ficar observando, né, os amigos e rivais ali naquele lugar que ele sonhava em estar, que ele foi campeão esse ano em Terra e não pôde ir lá defender o título olímpico dele. Então acho que ele vai, cara, chegar motivado, mordido e leve, né? Porque depois do que ele teve naquele início de ano, cara, do jeito que ele chega agora para essa final, eu acho que ele vai, né, é um cara muito perigoso por tudo como se construiu essa história até ele chegar, né, nesse momento. Pode crer. Breno, cara, só te agradecer, velho.
Passamos até do que eu costumo fazer e eu falo que eu tenho, não tem uma pautinha, são uns tópicos aqui que eu queria abordar. A gente ainda cortei vários pra gente não estender. A gente vai fazer uma parte 2 quem sabe aí, depois É, do Finals, até começar a próxima temporada. Ainda tem muito chão que a gente vai ter que inventar coisa pra fazer, porque a temporada demora aí pra começar. Mas, cara, só te agradecer mesmo. Obrigadão mesmo por arrumar esse tempinho aí. Foi muito. Espero que você tenha curtido. Porra, uma aula aí, compartilhar conhecimento, ouvir você falando sobre a trajetória aí e o trampo. Parabéns e é isso aí. Obrigado. valeu, Guilherme. Assim, eu tentei até não me alongar muito, né? Nada, Porque não, mas gosto foi de uma ótimo. história, mas não tem como. Você vai lembrando, vai se empolgando ali, porque às vezes você esquece tudo que você já passou, né? Vai relembrando, assim, aí vem uma coisa que você já tinha esquecido, mas assim, Hum. tinha muita coisa ainda para contar, né? De tudo. Eu tentei resumir um pouco ali dessa construção até chegar hoje, nesse momento que a gente está vivendo no surf ali, né? Trabalhando, né, nas transmissões, mas tem muita coisa legal ali que não deu para entrar em detalhes, A mas gente faz pô, a acho que parte rendeu 2 a gente faz a bastante parte ali. 2 Fechado, então. Obrigado, viu, Breno? E para quem chegou até aqui, é isso. Acompanha o trampo do Breno ali, segue o Breno no Instagram, acompanha as transmissões da Sport TV também, por que não? Olho no Finals e se inscreve aqui no canal, ajuda a gente. E semana que vem a gente volta aí com mais um convidado. Valeu? Abraço. Valeu, Breno.